Então, tema que foi solicitado, biofortificação de culturas alimentares. Então, é uma das áreas aí que venho desenvolvendo pesquisa nos últimos anos, né? Bom, vamos então, a ideia aqui é uma palestra mais geral, uma palestra mais informativa, né? Pela biofortificação ser uma área aí, vamos dizer, relativamente nova, né? Então, produção de alimentos, né? Então, a produção de alimentos, ela tem tido uma demanda muito grande, uma demanda crescente, né? Um número aqui da revista Science de cerca de 10 anos, que trata exclusivamente da produção de alimentos no mundo, com excelentes projeções que estão se concretizando atualmente, né? Essas projeções feitas pela essa edição. Um fato, né? Nós temos aí uma população hoje, a faixa aí de 7 bilhões e meio, um pouco menos, né, de pessoas, e espera-se que por volta de 2050 a população do mundo vai chegar a 9 bilhões de pessoas. Então é um aumento significativo. Esse aumento ele deverá vir de áreas em produção, então seja melhorias nos processos de manejo, tecnologias de manejo, para que consiga produzir mais nas mesmas áreas, né? Então, esse mesmo número, algumas estimativas colocam que países como o Brasil irá preencher aí mais da metade desse aumento da demanda de alimentos que está por vir em função desse crescimento populacional projetado, né? Isso tem sido uma realidade, a gente tem visto isso no dia a dia, né? Bom, alguns estudiosos até colocam que a população do mundo pode até chegar a 12 bilhões de pessoas. Então, são alguns mais otimistas, né? Mas o fato é que, por volta de 9 a 10 bilhões de pessoas, parece ser um número muito razoável que a população mundial deve se estabilizar, porque as áreas estarão praticamente todas povoadas e não haverá muito mais como continuar se expandindo em termos de crescimento populacional. Em relação a algumas regiões do mundo, né? A gente sabe muito bem que a região da Europa já é uma região que tem uma população estável há muitos anos. Onde que a população tem crescido nos últimos anos? Principalmente na América Latina e Ásia, e um pouco da África, tá? Então, essas são as regiões que mais têm crescido a população no mundo. Então, assim, o fato é, cresce a população, aumenta a demanda por alimentos, né? Ou eu diria ao contrário, né? Só aumenta a população porque há alimento disponível, né? Então, uma coisa leva a outra, né? Bom, mas falando de alimento, uma das preocupações recentes é em relação à qualidade do alimento. E esse fato tem alimentado muito debate e alimentado buscas por solucionar alguns problemas que se afetam a humanidade em termos de desnutrição, né? Então, eu estou postando aqui um boletim antigo, né, de 1975. Nesse boletim tem exatamente essa pergunta que está colocada aqui, né? Então, se uma planta cresce e tem alta produção, ela sempre será uma boa fonte de nutrientes para o homem e animais? Então, essa é uma pergunta simples, né? Eu deixo ela aqui no ar e, ao final, né, inclusive até na sessão de perguntas, a gente pode voltar a responder essa pergunta. Então, ao longo da minha apresentação, vocês mesmos vão conseguir concluir, né? Se uma planta que tem boa produção, sempre será uma boa fonte de nutrientes para o homem, tá? Então, vamos seguindo. Primeiro passo, né? O que são nutrientes de planta e o que são nutrientes para homem e animal? Então, veja aqui nessa tabela que há uma semelhança muito grande nos elementos que são essenciais para o homem, dos que são essenciais para as plantas, né? Geralmente quase tudo que é essencial para a planta também é para o homem, né? É fácil de se pensar, né? Uma analogia simples é observar que a gente se alimenta de planta
ou de planta transformada, que seria uma proteína animal, né? Então, a gente tem aqui pequenas diferenças, né, de elementos que não são essenciais para o homem ou para a planta e vice-versa, né? Aqui o caso do silício, né, que é benéfico tanto para a planta quanto para o homem. O boro, essencial para a planta, mas não para o homem. Estanho e crômio, essencial para o homem, não para a planta. Iodo e vanádio, né, essencial para o homem e também não para a planta. Mas há uma grande semelhança. Geralmente, aquilo que é essencial para o homem tem grande chance de ser sempre essencial para as plantas e vice-versa. E tem com funções relativamente parecidas, né? Então, isso mostra a importância da gente conhecer mais a composição da planta, porque é dela que nós tiraremos os nossos nutrientes importantes para a nutrição humana, né? Bom, e o que é biofortificação, que é o tema da nossa apresentação, né? Então, a fortificação, ela já é bem conhecida, já é realizada há algum tempo. Então, a fortificação trata da adição de minerais e vitaminas aos produtos ou a ingestão simplesmente de um suplemento vitamínico que contém aí nutrientes essenciais à alimentação humana. Então, a fortificação já é feita há algum tempo e bem mais conhecida. Então, é muito comum você ir no supermercado e encontrar lá um produto enriquecido com zinco, enriquecido com ácido fólico, né? Por exemplo, quem quiser observar em uma prateleira de supermercado, basta pegar ali uma farinha de trigo, né? Todas elas no Brasil são geralmente enriquecidas, né? A não ser as farinhas de trigo integral, são enriquecidas com ácido fólico e zinco, né? Então, é uma maneira de a gente, é uma intervenção, vamos dizer, né? Então, é uma maneira de remediar uma deficiência, né, da população, né? Mas a biofortificação, ela veio com uma maneira complementar de ajudar a fortificação. Por que ajudar? Eu vou mostrar mais adiante. Vocês vão observar que, embora as políticas de distribuição de renda no mundo tenha reduzido bastante a fome no mundo, né? A desnutrição é um problema grave que afeta mais da metade da população do mundo, né? Muitas pessoas têm algum problema nutricional e às vezes nem sabem, mas a maior problemática da desnutrição é que nos últimos anos os indicadores têm mostrado que ela tem apenas aumentado. Não há números que reduzem indicativos de redução da desnutrição. Então, a biofortificação ela veio com esse intuito de ser, né, não é competidora, mas sim complementar à fortificação. É mais uma maneira da gente ter uma intervenção eficiente na melhoria da nutrição das pessoas, né? Então, vale enfatizar aqui, né? Acho que às vezes a gente nem faz esse paralelo, mas é muito conhecido também, né? Todo sal no Brasil, iodado, ele tem iodo, né? E o iodo é colocado durante o processo de fabricação do sal. Por quê? Nossos solos, nossas águas são deficientes em iodo. Então, se não fosse a fortificação do sal com iodo, provavelmente a gente teria números muito alarmantes de bócio, né? Como já teve lá na década de 30, 40, principalmente nessa região aqui central do Brasil, mais de 30% da população tinha um papo, né? Que é o bócio, né? Que é uma superexpressão da glândula tireoide. Então, a fortificação, ela vem nesse sentido, aumentar os teores dos minerais e vitaminas, através do melhoramento genético vegetal, podendo ser melhoramento convencional ou via transgenia, ou por práticas agronômicas, né? Então, por isso, ela veio com essa ideia, né? Então, a biofortificação é relativamente nova, é uma ciência aí que tem cerca de 20 e poucos anos, foi idealizada lá no final da década de 90. Bom, então aqui está alguns números, né? Que é a que preocupa em relação à desnutrição, né? Como eu falei, a fome, quando a gente tem problemas de
economia, né, como aqui em 2018, houve um grande problema do subprime americano, e aí a fome voltou a aumentar no mundo. Mas, se a gente fizer um balanço, nos últimos 50, 70 anos, houve uma grande redução dos índices de fome no mundo. Mas aí a preocupação, esses são os números da desnutrição. A gente tem, né, como eu falei, somos pouco mais de 7 bilhões de habitantes, a gente tem entre 4 e 5 bilhões de pessoas com deficiência de ferro e cerca de 2 bilhões são anêmicas, né? Um quinto da população tem algum grau de carência de zinco. O selênio, estima-se que de meio a 1 bilhão de pessoas têm deficiência de selênio. E iodo, né? Mesmo com os programas de fortificação do sal com iodo, a gente ainda tem no mundo aí cerca de mais de 800 milhões de pessoas com algum grau de deficiência de iodo. Esses números são atuais, né? Esse que eu chamo a atenção. Os indicadores mostram que, principalmente, a questão da deficiência de ferro, ela só tem aumentado nos últimos 50 anos, né? Então, isso é que causa uma grande preocupação e é motivo de vários estudos, várias políticas para tentar reduzir esse problema, que é um problema grave, né? A deficiência, né? Assim como quem é da agronomia estuda e conhece, a chamada fome oculta, que é quando uma planta está deficiente, mas ela não expressa o sintoma ainda visual, né? No caso das pessoas, pode haver também a mesma questão, que é a fome oculta, né? Uma deficiência da pessoa, a pessoa está deficiente, mas ela não expressa visualmente, né? Mas fica mais suscetível a diversas doenças, crescimento lento, desenvolvido, pessoas de porte pequeno, né? Então são vários problemas que essa pessoa pode ter. E aí mostrando aqui, né, alguns eventos mundiais, por exemplo, esse consenso de Copenhague, né, geralmente é realizado a cada 5 ou 10 anos, com as principais empresas, as principais lideranças mundiais. Nesse consenso de Copenhague, em 2008, foi registrado aqui os 5 principais desafios da humanidade. Veja que, né, a desnutrição, ela fazia presente em 3 dos 5 desafios, e um deles já estava aqui alocado a biofortificação como um dos grandes desafios, que era desenvolver a biofortificação, né? Então, em 2008, era aí um início da biofortificação, mas já se tinha uma expectativa de um grande desenvolvimento da biofortificação no mundo. Bom, então, eu vou listar aqui, né, as principais causas da desnutrição a nível mundial, né, global. Então, primeiro, a ingestão de alimentos básicos. Muitos países, principalmente em países em desenvolvimento, têm como base da dieta cereais, como arroz, como milho e como trigo. Esses alimentos são chamados de alimentos básicos, ou, no termo em inglês, staple foods, são alimentos, por natureza, pobres em minerais e vitaminas, eu vou mostrar isso em seguida. Né? Isso é uma causa, né? Isso tem aumentado essa ingestão ano após ano. O melhoramento de plantas visando altas produções e não observando a densidade de micronutrientes nos grãos ou na parte comestível. Então, isso também contribui, em parte, para o pioramento, vamos dizer, né, da situação. Solos com baixos teores de micronutrientes. Isso é uma questão geológica, né? Muitas regiões do mundo têm deficiências de ferro, de zinco, de selênio, de iodo. Né? No Brasil, a gente tem deficiência principalmente dos 3 últimos elementos. Nas áreas agrícolas, zinco já é bem corrigido, mas selênio e iodo ainda tem bastante deficiência nos solos, porque não tem lá grandes estudos. Perda da qualidade devido ao sistema de industrialização. Então, tem muitos processamentos industriais para que o alimento fique disponível nas cidades para a população. Ele sofre perda da qualidade, eu vou demonstrar isso em seguida, assim como fatores antinutricionais, como fitatos, metais pesados que podem estar contidos nos alimentos e também reduzir o aproveitamento pelo organismo humano. Então, em seguida, agora eu vou mostrar um pouquinho de cada uma dessas causas, porque a essência da questão de entender a problemática da desnutrição e a importância, então, da biofortificação. Então, aqui falando da concentração de minerais como ferro e zinco em grãos de cereais e leguminosas, aquilo que eu comentei. Então, os
os cereais, né, arroz, milho e trigo, eles, por natureza, são elementos calóricos, né? Então, o nosso prato típico no Brasil é o arroz e o feijão, né? Então, o feijão, a gente visa principalmente obter proteína e minerais. E no arroz é um alimento que o foco é produção de energia, produção de carboidrato, né? Então, não se espera grande quantidade de minerais. A problemática é a mudança nos hábitos alimentares e passar-se a consumir muito esses alimentos, em detrimento de uma alimentação mais diversificada e com uma quantidade maior de leguminosas, de verduras, de frutas, né? Então, veja que se a gente comparar os feijões aqui, de uma maneira geral, tem pelo menos aí 2 ou 3 vezes mais ferro e zinco, se a gente comparar com os cereais, né? Então, por isso, há que se observar bem a necessidade de ingestão desses alimentos básicos, como cereais. E aí, como eu comentei já anteriormente, né, indicativos aqui, elaborado pela FAO, mostra que, ao longo dos últimos anos, né, tem aumentado a produção de cereais, tem aumentado a demanda pelos cereais, e, em relação às leguminosas e não leguminosas, também uma redução muito grande do consumo desses leguminosas e hortaliças, né, e também frutas. Então, isso é um fato preocupante porque vitaminas, por exemplo, só se consegue, né, a grande maioria está presente em frutas e verduras, né? Então, isso é uma preocupação, que é a mudança do hábito e um aumento no consumo de cereais. Bom, o melhoramento de plantas, como eu comentei, né, lá nos tópicos, ele foi por muito tempo focado, né, a gente na agronomia tem a expressão famosa da porteira para dentro, né, então a agronomia ela se preocupou ao longo de muitos anos com os processos produtivos a nível de propriedade agrícola, né, então o melhoramento de plantas era focado muito e quase que exclusivamente em melhorar a produtividade, não observando ali a quantidade de nutrientes que estava inserida ali naqueles grãos ou na parte comestível de várias plantas, né? Então, era avaliada muito mais a produtividade. E aqui estou mostrando uma contribuição disso, né? A Revolução Verde, que foi tão importante para produzir alimentos em quantidade, de maneira a não haver um aumento demasiado da população, sem que houvesse alimento disponível, né? Até lá no passado tinha aquelas teorias que se falava, né? Teoria de Malthus, que a humanidade crescia numa velocidade muito maior do que a capacidade de produzir alimentos, né? Então a Revolução Verde ela contribuiu grandemente para não deixar que uma teoria como essa fosse verdadeira, né? Então, cultivares de porte baixo, com bom perfilhamento, e que respondesse ao adubo nitrogenado. Então, com esse advento, que foi a Revolução Verde, antes a gente tinha apenas cultivares como essa chamada de PETA, né? Então, quando eu aplicava o fertilizante nitrogenado, havia um aumento, né, do tamanho, um crescimento grande da planta, e ela se acamava, e aí não havia aumento de produtividade. Então, Norman Borlaug, né, é um cientista, um geneticista, ele procurou, através de melhoramento de plantas, melhoramento natural, né, seleção, não transgenia, mas ele encontrou cultivares que eram de porte mais baixo e que perfilhava muito. Então, quando aplicava o fertilizante nitrogenado, ela desenvolvia grandemente, e aí passou, né, num advento bem simples, né, de um novo cultivar, que de porte baixo e perfilhamento, conseguia produzir uma produção de grãos o dobro dos cultivares tradicionais até aquele momento. Então, isso contribuiu grandemente para ter alimento disponível. Mas esses processos, né, por outro lado, eles agora, observando mais recentemente, com o advento da biofortificação, observa-se que, com o passar do tempo, observa-se que nesse box aqui embaixo, né, que com o passar do tempo, as cultivares mais modernas, né, posso separar aqui, né, então veja que cultivares dos anos 80 a 2000,
quando elas foram plantadas juntos, no mesmo período, né, no mesmo local que as cultivares antigas, da década de 1900, 1920 ou até 1940, elas tinham consideravelmente menos selênio, menos zinco do que os cultivares antigos. Ou seja, aparentemente, o melhoramento ele permitiu um ganho muito maior de carboidrato do que um acompanhamento do ganho de minerais nos grãos ou parte comestível. Isso também já foi comprovado, por exemplo, para batata, que, por exemplo, nesse trabalho aqui do professor Philip White, da Escócia, né? Então, o fato era esse, né? Ficou meio que esquecido, né? Focava apenas no melhoramento sem observar a concentração de minerais nos grãos, né? E aí, né, passando aqui em relação à deficiência devido a solos das regiões, né? Então, aqui tem um mapa, né, uma boa parte do globo terrestre, mostrando os problemas mais comuns, que são deficiência de ferro, deficiência de vitamina A e ferro e deficiência tripla, né? Iodo, vitamina A e ferro. Então, observa-se que vários países do mundo, principalmente os países aqui que estão na faixa da região tropical, são os países mais afetados por essas deficiências que afligem a população há várias décadas, e os indicadores, como eu disse, são preocupantes e não têm mostrado tendência de redução. Aqui há áreas em várias partes do mundo deficientes em zinco, né? Inclui aqui o Brasil, são áreas nativas, né? Mostrando que, naturalmente, solos de várias partes do mundo têm alta frequência de deficiência de zinco. Com relação à deficiência de ferro, né? Está bem claro aqui, né? Nesse trabalho aqui da Organização Mundial de Saúde, que no mundo a gente tem pelo menos 2 bilhões de pessoas com deficiência de ferro, né? E essa questão da deficiência de ferro, né, a anemia, ela é muito mais agravada em pessoas, né, em mulheres, quando estão gestantes, né? Então, isso é que se tem uma atenção redobrada e, novamente, as deficiências mais graves, mais severas, elas estão concentradas na região central, na região tropical do mundo. E aí, para resumir aqui, observa esse gráfico aqui também da OMS, né, citado aqui pelo professor Ross Welch, mostrando que lá na década de 60, estimava-se que uma porcentagem global da população com deficiência de ferro na faixa de 30%. E aí, nos anos 90, na faixa de 40% ou mais por cento. E no ano 2000, já ultrapassando 50%, próximo a 60% da população tem algum grau de deficiência de ferro. Então, é isso que eu comentei, né? Os indicadores, né, não tem nenhuma tendência de queda. Na verdade, a tendência aparentemente é ainda de aumento, né? Então, essa é uma preocupação e, por isso, a biofortificação foi uma ciência que veio para ajudar nesse grave problema que aflige a humanidade, né? Então, aqui, mais um item daquele, né? As perdas na qualidade devido aos processos de industrialização. Então, aqui tem uma tabela bem simples, mas muito didática, mostrando aqui o efeito da perda, né, de minerais e vitaminas quando se tem o processo de beneficiamento dos grãos, ou seja, eu tenho o arroz integral, aquele que é colhido e descascado, e aí ele passa por um processo de polimento, né? Então, a gente tem um hábito, né? Mais um hábito tradicional, né? Uma tradição, né? De se alimentar no Brasil muito com arroz polido, né? Então, veja aqui para algumas vitaminas, como vitamina E, vitamina B7, né? Então, veja aqui as perdas, né? Perdas de mais de 50%, né? Então, isso é muito preocupante, né? Ferro, por exemplo, né? Perda aqui de 67%. Se a gente lembrar, o arroz é um alimento que tem baixo teor de ferro, né? Por natureza. E esse pouco ainda é perdido no processo de polimento. Então, precisa aí uma conscientização, precisa uma política de educação para que um incentivo de que se ingerir os cereais na forma integral
para minimizar esse processo de perda, né? E aqui uma deficiência, né? A deficiência de enxofre, né? Mostrando aqui que é uma deficiência que afeta a qualidade visual do pão, né? Então, esse pão aqui da esquerda, ele era um pão feito com farinha de trigo deficiente em enxofre, né? Então, isso há que se lembrar também que proteínas com enxofre, né? Alguns aminoácidos com enxofre são essenciais para as pessoas. Então, é uma outra preocupação importante. E aí, por último, que eu comentei lá, né, fatores antinutricionais. O que acontece com esses fatores antinutricionais? No caso de metais pesados, eles têm química parecida. Por exemplo, o cádmio e o ferro são dois cátions com cargas parecidas. Então, se o cádmio estiver presente no alimento, o aproveitamento, né, do ferro do alimento, ele é prejudicado, porque o cádmio vai perturbar, por ser quimicamente parecido, ele vai competir com a liberação e o aproveitamento de ferro pelo organismo. Então, os metais pesados têm sim essa preocupação, né? E a gente posso enumerar aqui, né? Há diversas entradas de contaminantes nos alimentos, no meio agrícola, né? Os próprios fertilizantes podem conter elementos, né, materiais pesados na forma de traços, e que a aplicação desses fertilizantes, ano após ano, pode tender a aumentar esses teores de contaminantes, e é para isso que existe legislações, como no Brasil, nós temos legislações que regulam teores desses contaminantes em fertilizantes, assim como também nos alimentos, tá? Então, essas legislações são muito importantes para garantir a qualidade do alimento nesse sentido. E aí, um agente antinutricional são os fitatos, né? O que são os fitatos? As sementes contêm fitato porque é a forma com que a semente armazena a energia, né? A energia que aquela semente terá para os seus processos vitais quando ela germinar, quando for dar origem a uma nova plântula, né? Então, aquela plântula, até que ela não tenha o seu aparato fotossintético plenamente ativo, a energia que aquela nova plântula terá, ela vem da reserva das sementes, que é o fósforo que está armazenado na forma de fitato, né? Então, o fitato é importante. Já houveram tentativas de reduzir o fitato nos grãos, e foi possível, inclusive por ação de transgenia. Todavia, quando isso aconteceu, essas sementes eram boas para alimentação, mas elas eram ruins agronomicamente, porque, como eu disse, o fitato é a forma com que a semente armazena energia. Então, se reduzir o fitato, eu reduzo a energia da semente, e então aquela planta, aquela semente não vai dar origem a uma boa plântula, porque vai faltar a ela energia para os seus processos iniciais de vida. Então, resolve um problema e arruma outro, né? Então, mas também, a nível de medicina, avançou-se muito em relação aos fitatos. Hoje, se conhece bem que os fitatos, inclusive, têm efeitos em retardamento, em diminuição da progressão do câncer, né? Então, o fitato hoje já não é mais um vilão. O que se sabe muito bem é que quem comanda a degradação desses compostos no organismo humano é a flora microbiana que existe no nosso organismo. Então, pessoas que estão com algum nível de infecção ou com algum nível de alguma doença que faça com que a flora microbiana seja reduzida, aí sim ela terá uma dificuldade de extrair esses minerais aqui, como o ferro e o zinco, do alimento, ou seja, o fitato compete, né? Mas ele compete somente quando o organismo não está com uma boa flora intestinal adequada. Caso contrário, o fitato não é um problema. Então, a gente tem que preocupar muito mais com as questões do status de saúde das pessoas para aproveitamento dos nutrientes dos alimentos do que com o fitato propriamente dito. E aqui, né, entrando mais aqui já na parte de biofortificação, como eu falei, a biofortificação é uma ciência recente. Veja que a primeira publicação sobre biofortificação foi esse livro aqui, né, publicado pelo
pelo o Instituto de Políticas Agrícolas de Washington, né? É a primeira publicação de biofortificação. A biofortificação foi idealizada por esses 3 cientistas aqui, né, com os nomes aqui na parte alta, né? O Dr. Howard Boyce, que era um economista, ele foi um dos principais idealizadores da biofortificação, porque ele foi contratado para esse Instituto Internacional de Políticas Agrícolas com o intuito de reduzir a desnutrição no mundo. Então, ele se questionou muito de qual é a sustentabilidade de ano após ano se distribuir pílulas, se distribuir suplementos para pessoas em locais, por exemplo, de difícil acesso, né? Então, ele se perguntava se não havia uma maneira mais eficiente e sustentável daquela própria população produzir o seu alimento com um pouco mais de qualidade, com mais ferro, com mais zinco, né? Então, ele buscou em vários centros de pesquisa mundiais, né, resposta para essa pergunta. E, por muitos deles, centros que tinham uma base muito grande em genética, como o Centro Internacional de Milho e Trigo, no México, Centro Internacional de Agricultura Tropical na Colômbia, o Centro de Pesquisa das regiões áridas na Índia, vários desses centros mundiais, desencorajou muito ele com relação a essa possibilidade, né, que era o questionamento dele. Posso eu produzir um alimento com mais ferro, com mais zinco, desde a origem, desde o campo? Então, quando ele conseguiu conversar com esse senhor aqui, do lado esquerdo, o professor Ross Welch, do qual tive o privilégio de fazer o meu doutorado de sanduíche na Universidade de Cornell, ele foi uma das pessoas, né, ele era um fisiologista, um nutricionista de planta, e ele disse que sim, né, respondendo ao Dr. Howard Boyce, que era possível, sim, produzir o alimento com mais ferro e mais zinco. Não só era possível, como seu colega Robin Graham já estava fazendo isso, não com o foco de alimentar as pessoas, mas ele estava fazendo isso com o intuito de produzir sementes enriquecidas com mais ferro e zinco, com mais vitaminas, com mais minerais, porque sementes que são enriquecidas com esses minerais, elas são mais tolerantes, são mais resistentes às intempéries, às pragas, às doenças nos seus primeiros dias de vida. Então, ele estava buscando o melhoramento com essa finalidade. Mas, né, a finalidade de alimentar as pessoas também é uma finalidade muito nobre, e foi daí, né, que eles se juntaram e rapidamente fizeram a primeira publicação sobre biofortificação no mundo. Então, foi essa a ideia. Então, a biofortificação aí é uma ciência recente e ela tem propagado e aumentado os estudos ano após ano, né? Então, recentemente, há cerca aí de, acho que se não me engano, 4 anos atrás, o Dr. Howard Boyce, ele foi agraciado com o Prêmio Nobel exatamente por essa descoberta, ou seja, por essa ideia que se prosperou e tem ajudado a reduzir a desnutrição no mundo. No Brasil, a biofortificação começou por volta do ano 2002, 2003, né? A Embrapa, né? A Embrapa Agroindústria de Alimentos, no Rio de Janeiro, é a Embrapa que tem coordenado os esforços da biofortificação. Várias outras unidades da Embrapa estão envolvidas nas pesquisas com biofortificação e, então, temos aí quase 20 anos de estudos com biofortificação. Ao longo desse tempo, cultivares foram desenvolvidas, foram lançadas, né, foi feita identificação de materiais, e isso foi lançado como cultivar, e hoje os estudos estão focados em avaliar os impactos, né, já que foi feitos os estudos, identificados os materiais genéticos, selecionado, produzido cultivares, e esses cultivares foram liberados para uso pela população, né, e mais importante do que tudo, cultivares que não são fechados, não tem royalties, não tem patente, e que é para uso de todas as populações, né? Então, isso era uma premissa básica dos estudos de biofortificação. Então, aí como eu comentei lá no início, a biofortificação, ela se divide, né, em biofortificação genética, que é aumento dos teores de minerais e vitaminas através do melhoramento genético, ou biotecnologia, ou transgenia, ou biofortificação agronômica, que é o aumento dos teores de minerais
por meio de práticas agronômicas. Uma das principais é o próprio manejo da adubação, né? Eu fazer o manejo da aplicação de micronutrientes, ferro, zinco, selênio, iodo, com o objetivo de aumentar esses micronutrientes na parte comestível dos alimentos, né? Então, um exemplo aqui, o exemplo mais bem sucedido da biofortificação usando a transgenia é o arroz dourado, ou também conhecido como golden rice, né? É uma descoberta que já tem aí cerca de mais de 15 anos, e ela ainda não está totalmente liberada pela população, visto que há uma cobrança muito grande, e ela é importante que ela seja assim, que alimentos ou produtos de transgenia serem feitos todos os testes para comprovar que não há nenhum risco à população, né? Então, esse arroz dourado, ele foi estudado, né, por cientistas europeus e descobriu-se que o arroz, né, o metabolismo da produção dos grãos de arroz, eles tinham quase toda a rota para a produção do beta-caroteno completa, né? Então, ele faltava apenas 2 genes, né, quando se estudou a rota da síntese de beta-caroteno nos grãos de arroz. Percebeu-se a falta de 2 genes para completar essa rota. E aí, esses genes, um deles foi tirado de uma planta chamada narciso, e o outro que veio por transgenia, né, um gene que veio de uma bactéria, da Erwinia caratovora, por isso que é transgênero, né? Então, ele veio de uma bactéria. Mas houve sucesso nessa introdução desses genes, e aí o arroz passou a, né, no grão, também fazer o beta-caroteno, né, de uma forma muito eficiente. Desses 15 anos aí, ou mais, tem se estudado se não há segregação, se não há risco desse produto para a população em razão de ser um evento transgênico. Isso já tem se demonstrado seguro. Inclusive, os últimos trabalhos têm sido realizados assim, com o seguinte intuito: a produção do beta-caroteno está aqui, é muito simples, né? É observar no sinal, né? Mas, né, alguns questionamentos que foram feitos esse beta-caroteno que está nesses grãos é disponível para o organismo humano? Qual que seria o impacto disso, né? Então, vários estudos já foram conduzidos e foram comprovados que esse beta-caroteno produzido no grão, ele é o mesmo beta-caroteno produzido em muitos outros alimentos e é uma forma aproveitável pelo organismo humano. Então, esse produto está nas últimas fases de testes de biossegurança para que ele seja lançado, principalmente focando em regiões da Ásia e regiões pobres da África, onde se tem altos índices de deficiência de vitamina A, que é obtida através do beta-caroteno como precursor, né? Bom, e aí, né, mostrando aqui alguns dos trabalhos chaves da biofortificação, observar que, né, há uma variabilidade grande para minerais em grãos, né, e outras partes dos alimentos. O que se precisava era buscar essa variabilidade. Então, aqui tem alguns dos trabalhos pioneiros do professor Robin Graham e do professor Ross Welch, mostrando, né, a variabilidade em relação a zinco em cultivares de trigo e a possibilidade de uso disso em programa de melhoramento para obter aí cultivares enriquecidos com maiores teores de ferro e zinco. Alguns estudos aqui no Brasil, né, esse estudo aqui foi retirado da minha tese de doutorado, onde avaliamos 35 cultivares de arroz de terras altas, e eu estou mostrando um exemplo aqui da variação do teor de zinco, né, que foi de 24,4 até 45,1 teor de zinco nos grãos de arroz integral de terras altas, né? Então, há uma variabilidade também, né, e isso tem sido estudado para que seja lançado cultivares de arroz biofortificado. O arroz é uma das culturas que a gente teve um progresso menor, né? Eu vou explicar isso um pouco mais adiante. Tá? Então, assim, essas relações, né, inversas entre produtividade e concentração de minerais em grãos, a gente pode observar aqui nessa tabela, tá bem claro, né, que as concentrações de ferro, zinco, selênio nos grãos, e a relação
em relação com a produtividade, né? Então, veja que é uma relação inversa. Isso já foi obtido por vários cientistas e é bem conhecido. Só que, em meio a um universo de cultivares, essa relação ela é inversa, mas eu consigo encontrar, né, cultivares que, além de produzir bem, tem uma boa concentração de minerais nos grãos. Só que no global, a relação ela é sempre inversa. Então, por isso que, se não for observado com atenção, dentro de um programa de melhoramento, ao longo do tempo haverá uma perda da qualidade se o melhoramento for focado único e exclusivamente no rendimento de grãos. E com relação a proteínas, observem aqui, né, uma curva de dose de nitrogênio, onde eu tenho um aumento no rendimento de grãos, um aumento no rendimento de biomassa, mas o aumento de proteína não tem uma tendência muito clara, né? Então, assim, essa é uma problemática em relação à biofortificação. Eu dificilmente vou ter o melhor de ambos, que seria máximos rendimentos com altíssimos teores de minerais ou vitaminas em grãos. Então, a gente tem que observar e usar aí o bom senso, né? Então, eu tenho que aumentar a produtividade e observar em relação a, pelo menos, manter a qualidade nutricional, né? Então, se eu não consigo melhorar a qualidade nutricional, em alguns casos, importante, pelo menos, ter um aumento de produtividade sem perca da qualidade, né? Isso sim, isso é possível, né? Então, observar que qualidade e produtividade não são indicadores que caminham necessariamente juntos, né? E aí, algumas informações, né, sobre discussões da academia, né, discussões da ciência. Então, aqui um trabalho, né, discutindo sobre o dilema dos melhoristas de plantas, né, aumentar o rendimento ou a nutrição. Então, eu comentei que é possível conciliar, né, se não aumentar os dois, mas pelo menos aumentar um e manter o outro, né. Então, há diversos trabalhos científicos discutindo esse tema, né? Aqui um outro trabalho, aí eu vou focar aqui lá naquela questão dos contaminantes, né? Então, nós estudamos nesses arroz de terras altas a variabilidade em relação ao acúmulo de um elemento indesejável como o cádmio. E da mesma forma que há uma variabilidade para acúmulo de ferro e de zinco, há variabilidade também para acúmulo de cádmio. Então, eu posso, né, num programa de melhoramento, além de buscar melhorar minerais e vitaminas, também buscar cultivares que tenham menos predisposição a acumular elementos indesejáveis, como o cádmio em grãos, né? Então, esse aqui foi um estudo, condições controladas, foi fornecida uma pequena dose de cádmio, igual para todos os cultivares, cultivados simultaneamente, mas veja que tem cultivares com muito baixo acúmulo, né, concentração de cádmio no grão, e cultivares com quantidades relativamente maior nos grãos, né? Então, isso mostra que há variabilidade para esse sentido também. Então, eu posso fazer um objetivo aí de seleção duplo, né? E aqui é um trabalho mostrando na prática, né, uma seleção de trigo para redução da concentração de cádmio no Canadá. Então, isso aqui é uma valor médio de 3 experimentos. Há uma região específica do Canadá que tem naturalmente um pouco mais de cádmio nos solos. Isso faz com que os grãos de trigo produzidos naquela região tenham um pouco mais de cádmio. E aí a equipe de melhoramento lá da instituição do Canadá, similar à Embrapa, né, passou, né, a estudar possibilidades de obter cultivares de trigo com menos acúmulo de cádmio, e houve sucesso. Eles identificaram esse cultivar chamado Strongfield, que ele tem, né, na média, a metade da concentração de cádmio em relação aos outros cultivares. Então, isso é um progresso bastante interessante, que é uma ferramenta a mais aí para melhorar a qualidade dos alimentos. E aí, só mostrar que existe uma lógica nisso, né? Se a gente observar que elementos indesejáveis, como o cádmio, a gente observa que eles têm uma tendência de acumular mais em órgãos como o caule, que são regiões da planta que não é a região reprodutiva da planta. E se a gente observar minerais como o zinco, ele já permite uma acumulação maior nos grãos, porque são minerais importantes
para sementes que futuramente serão as novas plantas, né? Então, isso é um fator bom, é um fator desejável, né? Então, vem a somar esforços. E aí, novamente, né, discussões como essa também permeiam, né, os meios científicos discutindo essas diferenças, né? Então, dilema de controlar a acumulação de metais em plantas, né? Seleção e melhoramento de plantas para minimizar o acúmulo de cádmio, né? Então, novamente aqui, estudos aqui das equipes do Canadá mostrando que isso era possível, né? Bom, e a biofortificação agronômica? Então, vamos focar um pouco aqui na biofortificação agronômica, nessa parte final. A biofortificação agronômica, ela é liderada por um grupo de cientistas, coordenado pelo esse programa Harvard 5, coordenado aqui pela Universidade de Sabans, na pessoa do professor Ismail Chakmak, diversas instituições, como Universidade Federal de Lavras, IAC, UFPR, Embrapa, já colaborou com esses estudos do Harvard 5, que o foco, então, são métodos de aplicação do zinco, maneiras, época, doses, aditivos de aplicação de zinco, com o intuito de melhorar o zinco na parte comestível de alimentos, né? E aí é um exemplo mostrando que isso é possível, né, quando eu faço uma adubação com zinco, né? Feito no rendimento e no teor de zinco nos grãos. Então, veja que a aplicação no solo, né, vou fazer essa comparação mais restrita aqui, né, para não alongar muito, veja que a adubação com zinco no solo, ela houve um aumento de 265% nos grãos, né, e houve um aumento no teor de zinco nos grãos de 10 para 18. Só que quando eu fiz adubação no solo mais adubação foliar, veja que o aumento já chegou a 35%. E ainda continuou aqui com 250% de aumento nos grãos em relação à testemunha. Então, conciliar, né, estratégias de adubação é muito importante como ferramenta de maximizar ainda mais o melhoramento, o aumento do teor de minerais como zinco nos grãos. E aqui um exemplo com milho, né? Já é um exemplo que precisa se ter, né? A gente precisa conhecer. Veja que aqui na questão do zinco, né? Houve um aumento muito grande. Com a aplicação do zinco, houve aumento do zinco nos grãos, né? Já com o milho, né? Não houve um sucesso muito grande. Então veja que as diversas formas, doses, épocas, forma, né, aplicar na semente, a lanço, no suco, vejo que quase não foi eficiente em melhorar o teor de zinco nos grãos de milho. Veja que da testemunha 22, né, e o maior teor de zinco foi a aplicação na folha em 2 doses, com uma dose mais alta, aqui 7 kg de zinco por hectare, chegou a 25, né, é um aumento que provavelmente não é estatístico, né. Então, um pequeno aumento do teor de zinco nos grãos. Então, não há muita eficiência. Então, isso é importante saber, né? Culturas como o milho e o arroz são culturas que têm baixo teor de proteína nos grãos. E ferro e zinco são minerais que estão nos grãos na forma de peptídeos preenchendo proteínas, preenchendo por peptídeos de proteínas. Então, se a planta tem baixo teor de vitamina ou de proteína por natureza, como é o milho, né? O milho é uma das plantas com mais baixo teor de proteína, então é difícil você ter sucesso. Então, tanto que no Brasil a biofortificação do milho, né, ela foi abolida, a biofortificação visando melhorar minerais nos grãos de milho, e ficou apenas o melhoramento para beta-caroteno no milho, porque se mostrou ineficiente, se mostrou muito baixo a variabilidade, e é explicado pelo baixo teor de proteína. Então, ferro e zinco, ele aumenta quando eu tenho mais proteína. Então, o milho não se mostrou eficiente. O arroz é uma planta intermediária, é uma planta que o programa de biofortificação ainda não lançou material biofortificado, exatamente porque o progresso é mais lento
porque se a gente comparar um trigo, que tem aí 35, 40% de proteína, eu tenho milho com cerca de 8 a 10% de proteína, intermediário, o arroz está ali na faixa de 18, 20 e poucos por cento de proteína, né? Então, e as leguminosas, geralmente, 50% praticamente de proteína. Então, todas, por isso, têm muito mais ferro e zinco nos grãos. Então, mostrando aqui estudos também, retirado de uma parte da minha tese de doutorado, há que se conhecer doses, né? Então, por quê? Eu posso aplicar, há, sem dúvida, um aumento, mas esse aumento não é indefinido, né? Então, quando eu não apliquei, eu tinha teores aqui na faixa de 20 miligramas, então, na dose de 10, eu cheguei a teores na faixa de 30 miligramas, mas depois de 10 miligramas de zinco aplicado por decímetro cúbico de solo, eu pouco aumento, né? Quando eu saio de 10 e chego a 40, que é 4 vezes mais, eu tenho um aumento muito tímido, né? Muito menor do que o primeiro aumento aqui de 0 a 10. Então, há que se conhecer os limites e também entender que micronutrientes metálicos, como o zinco, também são metal pesado. Se eles forem aplicados em quantidades demasiadas, podem ser tóxicos às plantas, inclusive, né? Então, isso é o objetivo da biofortificação, né? A biofortificação agronômica é definir esses critérios, né? E as estratégias, tanto de época como dose, manejo da aplicação, formas, né? Aqui mostrando a questão do selênio, né? Como eu falei lá atrás, o selênio tem uma deficiência nos solos no Brasil, e observe então que, no caso da Finlândia aqui, os problemas de deficiência foram sanados com a aplicação de selênio, né? Então, no Brasil, recentemente a legislação de fertilizante foi alterada, né? Recentemente, que eu digo aí, cerca de 5 anos, permitindo que se coloque selênio nos grãos, né? Então, aqui na Finlândia ficou claro, selênio nos grãos era baixo, ingestão por selênio na população era baixa. Então, naquele país, por lei, foi introduzido selênio nos fertilizantes. Depois de algum tempo, né, o teor de selênio nos grãos aumentou grandemente, assim como a ingestão de selênio também aumentou, e diversos problemas de saúde, diversas doenças foram reduzidas porque houve essa melhoria do selênio para a população, né? Então, é um caso bem sucedido, similarmente àquilo que eu comentei no Brasil, que a gente coloca o iodo no sal de cozinha, né? E se a gente observar aqui também, para outras culturas, né, veja que as doses de selênio levam a um aumento, né, proporcional nos teores de selênio, que nesse caso do milho no Malawi, né? Então, o selênio e iodo, eles não têm uma regulação genética tão boa, então não há preocupação em relação à genética, né? O selênio, ele é muito mais regulado pela presença no solo. Então, a biofortificação agronômica é o método mais importante no caso do selênio, né? Se a gente for pensar no ferro, ele é muito mais regulação genética. Aí seria a biofortificação genética. O zinco fica intermediário. Ele tem parte de regulação genética, parte de regulação agronômica. Então, só para dar um status aí, né? E aí, há algum tempo, né, a gente vem estudando selênio no Brasil. Isso é um trabalho, né, que já tem aí mais de 10 anos, que eu publiquei numa conferência na China, falando da possibilidade da deficiência de selênio no Brasil, com números de selênio no solo, nos alimentos e nas pessoas, que a gente buscou na literatura, e a cada dia novas pesquisas têm comprovado isso no Brasil. Então, aqui dados de selênio nos solos, mostrando que os teores são muito baixos em relação aos teores aqui considerados adequados, né? Então, isso era um indicativo. Poucas pesquisas, eu chamo a atenção, a gente precisa aumentar a pesquisa para esses minerais. São pesquisas caras, porque a determinação desses elementos traço exige equipamentos mais refinados, mas aos poucos essas pesquisas têm sido feitas. Ingestão do selênio por profissionais, estudos por profissionais da área de saúde, mostrando baixas ingestões de selênio, chama atenção aqui, ó, para o Mato Grosso, né? São Paulo, né? Esses níveis aqui de ingestão, quando a gente estava estudando, né, eles são comparáveis aos níveis de ingestão de selênio na Finlândia, antes dos programas de intervenção com selênio nos fertilizantes. Então, é algo preocupante, né? Então, isso leva a uma discussão, há alguns indicativos que nas regiões mais altas aqui, né, da floresta amazônica, mais próximo dos Andes,
parece ter maior teor de selênio nos solos, talvez por influências vulcânicas. O Brasil Central e o Sul parece ter menor teor de selênio. Quando a gente coleta castanhas, a gente observa variabilidades muito grandes, né? Castanhas com baixo teor de selênio, castanhas com alto teor de selênio, e hoje a gente já está conhecendo isso melhor. As castanhas que são produzidas no cerrado geralmente têm menos selênio, porque os cerrados são pobres em selênio. Então, um indicativo aqui que a gente chama atenção, a gente precisa de mapas, como aqui nos Estados Unidos, que coletou-se pastagens em diversas partes do estado americano, e através da disponibilidade da pastagem, lembrando que o selênio não tem regulação genética, então se ele está na pastagem, a pastagem é um excelente indicador para poder, né, gramíneas de uma forma geral, para poder descrever aonde que estariam as regiões deficientes em selênio. Isso é muito importante, né? Primeiro, saber aonde está deficiente, para depois fazer a intervenção naquela região, né? E aqui um estudo também da minha equipe, né, mostrando variabilidade de selênio em grãos de arroz, né? Existe uma certa variabilidade, todavia essa variabilidade ela é pequena, né? Os estudos mostraram que ela não é uma variabilidade grande. Já terminando aqui, né, meus últimos slides aqui, uma outra opção, né, nós, como eu falei, no Brasil, a gente fornece o iodo através do sal, é muito eficiente, né, se comprovou muito eficiente, mas aqui um trabalho da China mostrando que haveria alternativas também se a gente adicionasse iodo, por exemplo, na água de irrigação, né, mostrando que teores de iodo em vários alimentos, antes da intervenção com iodo na água de irrigação e depois da intervenção com iodo, então é uma opção também, caso, né, necessite, né. Como eu comentei, no Brasil, a gente coloca iodo no sal, esse trabalho aqui, né, mostra claramente que, olha, aqui está a ingestão de iodo pela população do Distrito Federal, né, lá na década de 40, 50, veja que a ingestão total chegava a 34,6 micrograma dia de iodo. Então, o requerido é 150, né? Então, veja que a diferença é muito grande. Então, se não tivesse intervenção com o sal iodado, com certeza a gente ia continuar tendo muito problema com deficiência de iodo. E aí, só para mostrar aqui no final, né, esses resultados do progresso da biofortificação no Brasil, né? Então, essa apresentação ela vai ficar disponível, né, assim como ela vai ficar disponível no YouTube, mas também ela pode ser requisitada aí pela comissão. Então, veja aqui, eu vou mostrar apenas um exemplo aqui, né, no caso do feijão, os teores comuns de ferro e zinco, né, 28 e 50, né, progresso obtido na biofortificação, o zinco subiu de 28 para 50, o ferro subiu de 50 para 90, né. O objetivo era chegar a 50 com zinco e chegar a 100 com ferro, né? Então, veja que o processo de biofortificação tem sido eficiente. Assim como também tem se demonstrado ser eficiente para melhoria do beta-caroteno, provitamina A, em diversos alimentos, né? Explicações, né, para que a biofortificação tenha sucesso. Observa aqui nesse gráfico um estudo de um orientado meu, mostrando que quando a gente faz diversos experimentos, veja aqui que proteína, ferro e zinco estão em quadrantes opostos, né, com relação ao comportamento nos grãos, né? Então, isso mostra que, de uma maneira geral, sim, a gente continua tendo essa relação inversa entre produtividade e qualidade e que ela precisa ser observada, né, nos programas de melhoramento. E aí, por último, né, hoje, numa maneira global no mundo, a biofortificação está focada na avaliação dos impactos, né? Como eu disse, ao longo desses 20 e poucos anos de estudo, no mundo inteiro, vários cultivares foram produzidos, foram distribuídos para a população, já está em uso, e agora o objetivo é avaliar o impacto, né? Será que isso foi eficiente? Está sendo eficiente para reduzir os níveis de desnutrição, né? Então, tem vários estudos no Brasil, identificando comunidades que têm algum grau de deficiência de vitamina, de ferro, de zinco. Esses produtos biofortificados estão sendo oferecidos a essas pessoas, e depois de um tempo,
medido os índices desses minerais, de vitaminas, no sangue das pessoas, e para avaliar se realmente está sendo eficiente, né? Então, dificuldades biotecnológicas, por exemplo, com o fitato, que era um problema, foram desmistificadas, como eu falei. Hoje sabe-se que o fitato é importante, que precisa não estar com problema de saúde, com problema de um tratamento com antibiótico, porque fitato não é mais problema, né? E hoje pesquisas já estão caminhando, né, num avanço na fronteira do conhecimento, na biofortificação, buscando se identificar compostos como esse aqui, né, a inulina, né? A inulina é um carboidrato não digestível. Quando a inulina está presente, por exemplo, no trigo, o organismo aproveita melhor o ferro. Então, são probióticos, né? Então, isso agora é algumas das fronteiras do conhecimento na biofortificação. Busca-se identificar esses probióticos e saber se eles são possíveis de ser implementado em programas de biofortificação, né? Então, eu aumento o teor de ferro e aumento um composto que melhora o aproveitamento de ferro pelo organismo. Então, como eu falei, né, é uma ciência recente, né? Houve 2 conferências mundiais de biofortificação, uma em 2010 e a outra em 2014. No Brasil, já houve 5 conferências nacionais, e há bastante informação aí disponível, né? E era esse aí o que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje.